Olá! Vamos falar de um julgado que está no informativo 835 do STJ, que trata sobre direito civil, direito do consumidor. Mais especificamente, falamos aqui da compra de dívida com troco. E há, no caso aqui, uma desproporcionalidade das prestações, um desequilíbrio contratual. Como que eu faço para reconduzir o consumidor a uma situação econômica de equilíbrio, na qual ele se encontrava antes do contrato abusivo? Como funciona isso? O destaque diz o seguinte para nós: o reconhecimento da abusividade em contrato de compra de dívida deve resultar apenas na redução das obrigações iníquas assumidas pelo consumidor, de modo a reconduzi-lo à mesma situação econômica e não jurídica em que se encontrava antes do contrato excessivamente oneroso. Vamos lá. O que a gente tem que entender aqui? Primeiro, sem ver um exemplo concreto, pode ficar um pouco abstrato enxergar o que significa reconduzir o consumidor à mesma situação econômica e não jurídica. Mas com o exemplo aqui vai ficar claro. Vamos lá no inteiro teor que vai dar para entender isso aqui direitinho. O que aconteceu lá no caso concreto? No caso concreto, analisa-se um contrato de compra de dívida com troco para verificar a existência de abusividade em sua contratação e suas consequências. Inicialmente, foi firmado um contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, com pagamento de 96 parcelas de R$ 1.100. E aí, após o pagamento de 41 parcelas, a parte contratante celebrou um novo empréstimo, só que agora com uma entidade de previdência privada. E essa entidade de previdência privada, ela quitou então o contrato com a Caixa Econômica Federal e concedeu ao consumidor um saldo de R$ 147,45. E aí o consumidor ele se comprometeu a pagar as outras 96 parcelas de R$ 1.100, só que agora para a entidade de previdência privada. Ok. Se comprometeu a pagar as parcelas que faltavam, só que agora para essa entidade de previdência privada. Tudo bem. E aí, havendo abusividade, como que fica? Perceba que houve um contrato lá com a Caixa sai dessa relação jurídica e entra agora então a previdência privada. E se eu tenho abusividade nesse contrato, como vai ser resolvida essa situação? Nesse cenário, diz o STJ, que a abusividade barra nulidade verificada no caso concreto aqui não conduz necessariamente à extinção do contrato com o restabelecimento das partes ao status quo ante, nem pode ressuscitar o contrato anterior firmado com a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa nem estava figurando como parte no processo. E para resolver esse problema, nós temos que nos valer da teoria lá dos negócios jurídicos, principalmente quando pensamos na conservação do negócio jurídico. E aí diz o STJ: a teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos, determina que, mesmo as regras cogentes, existem apenas para ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social. E aí, no Código Civil, eu tenho a preocupação com a manutenção dos atos jurídicos aproveitáveis previstas lá no artigo 184, pelo legislador ordinário, pela lei ordinária. Né? E aí eu tenho também o artigo 51 do CDC, que fala em cláusulas abusivas e não em nulidade contratual, pelo que depreende que apenas as estipulações contratuais inquinadas de vícios, né, devem ser interditadas, não se recomendando, por conseguinte, a extinção de todo o contrato. Então a ideia aqui, sempre que possível, deve-se evitar a anulação completa do ato praticado, reduzindo-o ou reconduzindo aos parâmetros da legalidade. Em princípio, portanto, seria suficiente revisar o contrato firmado de mútuo para extirpar os encargos considerados abusivos, não se justificando, portanto, a extinção do contrato. Né? Então aí, esse contrato
houve a extinção do contrato pretérito e um novo contrato, ainda que com as mesmas disposições, só que agora com a entidade de previdência privada. Assim, não seria possível retornar as partes ao status quo ante, porque isso envolveria necessariamente a condenação da Caixa Econômica Federal à restituição do valor recebido da entidade de previdência privada, o que processualmente não se mostra viável. Tampouco se mostra processualmente viável restabelecer o contrato de empréstimo firmado com a Caixa Econômica, pois referida empresa pública não pode ser condenada a reassumir uma relação jurídica que já havia se extinguido, porque, repita-se, ela não fez parte do processo. Portanto, o reconhecimento da abusividade deve resultar apenas na redução das obrigações iníquas assumidas pelo mutuário, de modo a reconduzi-lo à mesma situação econômica e não jurídica, porque a relação jurídica agora não é com a Caixa, e sim com a entidade de previdência privada, em que se encontrava antes do contrato firmado com a entidade de previdência privada. Então, de novo, porque ficou confuso, né? Dessa forma, o reconhecimento da abusividade deve resultar apenas na redução das obrigações iníquas assumidas pelo mutuário, de modo a reconduzi-lo à mesma situação econômica e não jurídica em que se encontrava antes do contrato firmado com a entidade de previdência privada. Então, é esse o julgado que acabamos de ler, com todas as partes mais relevantes. Espero que tenha agregado aí de alguma forma ao estudo de vocês. Os vejo em um próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até lá.